Estamos de volta com o programa Ciência e Espiritualidade e vamos continuar acompanhando a nossa entrevista com o Dr. Fábio Nasri sobre Alzheimer, Parkinson e espiritualidade. A doença de Parkinson também é prevalente no envelhecimento. Ela é causada por uma deficiência de um determinado neurotransmissor chamado dopamina, que é importante, em especial numa área do cérebro chamada feixe nigroestriatal. A ausência de dopamina compromete a nossa motricidade. Então, o paciente com Parkinson evolui com problemas motores. Então, ele tem frequentemente tremores, né? Ele tem dificuldade para andar, e em especial dificuldade para iniciar a marcha. Os primeiros passos são mais difíceis. Ele tem uma face séria de cera, né? Porque ele fica com pouca motricidade, pouca mímica facial. E ele vai ter no final rigidez, ele vai ter hipertonia, então ele vai ter muita dificuldade de realizar movimentos, de andar, enfim. Tem Parkinson em criança. Tem até Parkinson em ator jovem de Hollywood, né? Tem um ator famoso de Hollywood que fez filmes do tipo Volta para o Passado, e ele tem Parkinson, ele é jovem. Tem Parkinson em pessoas de 40 anos, 30 anos, tá? Mas é mais prevalente a partir dos 60, 65 anos. Veja, eu acho que assim, quando nós falamos das doenças dos idosos, né, nós falamos de um aspecto muito amplo, né? Então nós podemos falar de diabetes, que acomete 20%, hipertensão acomete 50%, doenças coronarianas, câncer, né? Mas vamos pegar um exemplo clássico de envelhecimento bem-sucedido, né? E aqui é só um exemplo, né? Vamos pegar o Chico, né? O Chico desencarnou com 92 anos, se não me engano. Lúcido, né? Sabia o dia que ia desencarnar. Desencarnou com doenças? Desencarnou com doenças. A vida do Chico foi marcada por sofrimento, por problemas visuais, mas ele tolerou isso com tranquilidade, trabalhou bastante, bem mais do que muitos que tinham bem menos doença que ele. Então, em nenhum momento a doença ou o sofrimento físico dele foi impeditivo para ele trabalhar. Ele foi longevo e desencarnou de uma forma bem tranquila, né? Então, voltando à sua pergunta, né, as doenças que os idosos apresentam, eu acho que são um misto de programação reencarnatória, mas muito mais da forma como a pessoa vive e leva a vida. Ou seja, nós sabemos que muitas das nossas programações estão no perispírito, e muitas vão poder migrar para o corpo ou não. Vai depender um pouco de como a gente levar a vida. Muitas vezes nós podemos ter uma condição, uma doença, que muitas vezes poderia ser mais grave do que de fato é. E a gente se lastima de ter tido, né? Depois nós vamos descobrir que a gente vai poder ter tido uma coisa muito mais séria, mas que por mérito nosso, pela forma de nós conduzirmos a nossa vida, aquilo foi abrandado ou foi atenuado. Quantos e quantos casos na literatura espírita você vê de prorrogação de internação? O sujeito tem uma programação para ter um infarto letal, mas ele tem uma vida tão produtiva, tão laborativa, tão importante para outros, uma vida tão correta, que como mérito, inclusive, ele ganha mais tempo aqui, até para poder prosseguir na sua jornada. Então, eu acho que é um misto de programação encarnatória, como a forma pela qual nós conduzimos a vida. Ou seja, nós somos responsáveis por isso. Nosso corpo, nosso vaso, é algo que a gente tem que cuidar, né? E a gente cuida não só indo ao médico, fazendo exames, mas cuida principalmente cuidando do pensamento, das atitudes. E veja, aí é uma coisa que eu também me pego um pouco, né? Quer dizer, a definição do bom não é o bonzinho, que abaixa a cabeça para tudo, tal. Jesus, quando foi ao templo, ele também expulsou do templo,
né, os hereges. Então, às vezes, ser bonzinho ser bom inclui atitudes enérgicas. Obviamente não agredindo alguém, mas colocando limites. Olha, isso aqui é o meu limite, eu vou até aqui, o senhor não vai passar desse limite. Isso não quer dizer que você está sendo mal, isso quer dizer que você está sendo coerente. Quando nós recebemos a notícia de uma doença, eu não acho que a gente tem que abraçar o médico, dizer muito obrigado por saber que eu tenho a doença, a gente não deve sair por aí dando urras, né? Falar, nossa, finalmente eu arranjei uma doença para chamar de minha e tal. Mas a atitude de autopunição, coisas do tipo, eu mereço, eu sabia, né? Ou do tipo, olha, veja, a culpa é sua, se você não tivesse feito aquilo, eu não tinha ficado doente. A não ser que alguém dê um tiro no outro, ou uma facada, dificilmente alguém vai ser responsável por causar doença em outrem. Então, em tese, a responsabilidade é nossa. Eu acho que o sofrimento, ele atrapalha muito na medida em que nós damos brechas e oportunidades para espíritos outros se aproveitarem desse momento de fraqueza nosso e tornarem as coisas piores. Às vezes espíritos não bem intencionados, às vezes até espíritos bem intencionados, mas que não sabem como ajudar. Nós mesmos baixamos a nossa imunidade, baixamos a nossa nutrição, baixamos a nossa nutrição vital, nosso fluido vital, nossa capacidade de regeneração celular, e aí muitas vezes nós agimos de uma forma negativa sobre as nossas possibilidades de cura, ou seja, nós somos o maior agente que aborta as nossas curas, e isso é clássico no consultório. Você às vezes tem o mesmo doente, dá o mesmo tratamento, um evolui de um jeito, outro do outro, e você não consegue explicar porquê. E muitas vezes esse porquê é como a pessoa encara a doença. Então eu acho que não devemos dar urras, também não devemos ficar tristes. Eu acho que a doença pede a nós uma atitude contemplativa. No caso das doenças de Alzheimer, em especial, existem remédios alopáticos que fazem com que a doença evolua de uma forma mais branda ou estacione por um determinado número de tempo. Isso não é verdade para todos os pacientes, alguns pacientes vão evoluir mesmo assim, mas muitos pacientes estabilizam a doença por um tempo, 2, 3, 4 anos.